E agora a gente tem uma última apresentação, antes da gente escutar as palavras finais do governador nesta manhã. É uma apresentação que a gente vai ter a oportunidade de conhecer uma das empresas que mais fazem bem para o nosso estado, que mais atuam aí no desenvolvimento da saúde do nosso estado e agora do nosso país com a expansão que está tendo. Uma alegria muito grande estar convidando essa pessoa em específico, essa mulher em específico, que é a primeira que está falando nessa manhã, de uma família extremamente tradicional e de referência na área de saúde em Minas e no Brasil. Eu tenho um carinho enorme por cada um deles, assim como o Paulo César, e assim como a minha mãe, que foi sempre muito bem atendida pelo senhor José Salvador. Com muita alegria, Renata Salvador Grande é da nova geração da família, tem 18 anos de experiência na área de saúde, é graduada em Direito, ocupou diversos cargos na rede Mater Dei de Saúde. Assumiu a diretoria comercial e de marketing, cargo que ocupa atualmente na companhia e faz parte do conselho da A3 Data e coordena o grupo de relacionamento com as operadoras da ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados. Minha cara, Renata, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco e parabéns pela história da família linda que você tem. A palavra é sua. Obrigado. Então, bom dia, senhoras e senhores. Queria agradecer mais uma vez, ao Gustavo, ao Paulo César, pelo convite de estar aqui representando a Rede Mater Dei de Saúde nesse evento tão importante já no nosso calendário. Gostaria também, através do nosso governador, cumprimentar a todos hoje aqui presentes. Então, para falar da história, não tem como falar sobre Rede Mater Dei de Saúde sem contar, sobre o nosso fundador, o crescimento que aconteceu de forma muito célere a partir de 2021, a nossa jornada da cultura que foi necessária após esse crescimento, o nosso modelo de gestão e a sucessão familiar que vem acontecendo aí da primeira para a segunda, da segunda para a terceira geração. A Rede Mater Dei de Saúde, ela surgiu a partir do sonho desse homem e da sua esposa, então, do Dr. José Salvador Silva e da doutora Norma Moraes Salvador Silva, que eles queriam levar para uma unidade hospitalar o mesmo tipo de atendimento que eles tinham no seu consultório. Então, um atendimento que fosse realmente personalizado, humanizado e diferenciado. Ele tinha uma paixão muito grande pela medicina e ele queria que, através do hospital, esse sonho fosse perpetuado, os princípios da humanização na prática médica. E ele tinha um sonho de ser médico para sempre. E o Mater Dei é o seu para sempre. A gente precisa, e isso a gente tem um olhar muito grande para essa frase, a gente precisa conhecer o nosso passado para que a gente possa entender o nosso presente e sonhar juntos com o futuro. Aqui é a nossa linha do tempo. Então, nós fomos fundados em 1980, com a inauguração do Mater Dei Santo Agostinho. Logo depois, em 2000, na verdade 20 anos depois, nós inauguramos a segunda unidade, ao lado do Mater Dei Santo Agostinho, uma extensão dessa unidade. Nós fomos, em 2004, o primeiro hospital em uma capital brasileira a adquirirmos uma certificação de qualidade, a ONA 3. Logo depois, em 2009, o primeiro hospital fora dos Estados Unidos a sermos certificados pela NAIRO. Em 2011, começa, então, o sonho de nos tornarmos rede, o sonho de crescer e tornar o negócio perene. E aí foi quando a gente iniciou, então, as construções do Mater Dei da Contorno, que foi inaugurado em 2014, que foi o primeiro hospital em Minas Gerais a ter a certificação da Joint Commission Internacional. Em 2017, a gente identificou uma oportunidade entre as cidades de Betim e Contagem, que era uma região carente de unidades hospitalares, para que a gente, então, levasse o Mater Dei para Betim Contagem. Em 2019, então, nós inauguramos o Mater Dei Betim Contagem. Em 2020, todos nós, o mundo passou pela crise da pandemia do Covid-19 e a gente, mais uma vez, conseguiu ver o quanto nós éramos diferenciados ao passar por essa pandemia com KPIs que internacionalmente nos colocaram
como realmente diferentes em relação à assistência entregue aos nossos pacientes e a dedicação também a eles. Depois, em 2021, para que nós nos tornássemos uma rede hospitalar relevante no cenário de saúde nacional, nós optamos por abrir o capital da Rede Mater Dei, foi quando a gente fez o nosso IPO e iniciamos, então, a jornada de crescimento. A primeira unidade adquirida foi o Mater Dei Porto Dias, que fica em Belém. Logo depois, adquirimos 2 hospitais em Uberlândia, o Mater Dei Santa Clara e o Mater Dei Santa Genoveva. Compramos também o Mater Dei Prêmio, que fica em Goiânia, o Mater Dei EMEC, em Feira de Santana, e em 2024 inauguraremos a unidade Mater Dei Nova Lima. Então, hoje, nós estamos em 4 estados, temos quase 10 mil médicos, quase 10 mil colaboradores e aproximadamente 2.460 leitos. Então, foi uma expansão que aconteceu de 2021 para 2023 e fez com que nós precisássemos repensar na nossa cultura, né? Acredito que muitos de vocês aqui são clientes do Mater Dei, já receberam uma visita ou do Dr. Salvador ou do Dr. Henrique, e isso a gente sabe que sempre fez a diferença. A gente precisava entender como que a gente levaria o jeito Mater Dei para Belém, para Goiânia, para Uberlândia, e foi quando então nós iniciamos a nossa jornada da cultura. Isso é o que a gente acredita muito, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E isso aqui tem mapeado muito o que a gente tem feito e o que a gente tem trabalhado para a gente conseguir levar o jeito Mater Dei para as demais unidades. A gente fez, então, uma revisão da nossa missão, valores, missão, visão e valores. A nossa missão é a mesma, desde a nossa fundação, criada pelo Dr. Salvador, então, o compromisso com a qualidade pela vida. A nossa visão, a gente fez uma mudança nela para que ela, né, estivesse mais aderente à realidade na qual nós estamos vivendo hoje. Então, hoje nós queremos ser referência nacional em saúde, crescendo de forma sustentável, com soluções inovadoras, mantendo e gerando conhecimento, atraindo talentos e cuidando das pessoas em todas as fases da vida. Então, é algo que a gente também tem levado para as outras unidades. Somos hospitais que queremos atender desde a pré-concepção até a geriatria, passando por todas as fases da vida dos nossos pacientes. E os nossos valores também passaram por uma mudança, onde a gente viu que as pessoas não entendiam da mesma forma que na região metropolitana de Belo Horizonte quais eram os valores e o que a gente queria passar com eles. Então, a gente fez um trabalho junto com os nossos principais gestores para ver como que de forma clara e objetiva a gente conseguiria fazer com que, desde a alta governança até o recepcionista, os enfermeiros conseguissem entender objetivamente quais são os valores da Rede Mater Dei. E são eles: calor humano, gente que faz a diferença, fazer seguro e bem feito, pioneirismo, inovação e resultado para todos. Dessa forma, não tem dúvida, né? É direto e a gente consegue fazer e cobrar com que todos trabalhem dessa forma. E na Rede Mater Dei, o paciente ele realmente está no centro de todos os nossos esforços. A gente trabalha intensamente em 3 pilares para sustentar a estratégia do paciente no centro do cuidado. A primeira delas é a inteligência e humanização como pilar do atendimento. A segunda, tecnologia como garantidora da excelência. E o terceiro é a solidez das governanças clínicas e corporativas da instituição. E aqui, rapidamente, eu vou passar pelo nosso modelo de gestão, porque para falar de história também, a gente tem que trazer o nosso modelo de gestão, que exemplifica e conta muito, né, de quem nós somos. Então, o que nos torna diferente dos outros, né? O que a gente entende que faz com que a gente realmente seja diferente? A gente tem um relacionamento muito próximo com os nossos diversos públicos, um relacionamento e uma atenção muito grande. A gente procura envolver colaboradores, médicos, operadoras de saúde e todos os stakeholders da cadeia em todas as tomadas de decisão, para que essas decisões sejam
feitas de forma conjuntas e replicadas. A gente tem um investimento muito grande em qualidade de assistência, esse é o nosso motivo de existir, então a gente tem investido cada vez mais em certificações que garantam que isso seja entregue na ponta. A eficiência, né? Então, a busca sempre por processos mais maduros, compromisso com a redução de desperdício, margens operacionais diferenciadas e resultados assistenciais também diferenciados, um investimento muito grande na criatividade e inovação. Então, temos diversos programas hoje de sugestões criativas, onde a gente instiga com que os gestores façam, né, com que seus colaboradores também repensem alguns processos e possam sugerir iniciativas para mudanças. Capacidade competitiva, então a gente tem se posicionado cada vez mais estrategicamente. A relevância social, temos tido um olhar cada vez mais forte para o ESG, entendendo, né, a gente sempre se pergunta, se o Mater Dei não existisse nessa localidade, ele faria falta? A gente acredita que sim. Então, a gente tem sempre se perguntado e estimulado que essas reflexões sejam feitas. E uma referência para o setor, né, Dr. Henrique, ele foi um dos fundadores da Associação Nacional dos Hospitais Privados, então ele tem um relacionamento muito forte com toda a comunidade e tem apoiado aí, né, em todas as dificuldades que a gente tem visto no sistema de saúde privado do nosso país. E o compromisso com a perenidade, né, que já foi falado um pouco anteriormente. E a nossa marca, né, aqui a gente gosta também de trazer sempre um pouco do porquê, o tudo para você ficar bem. Né, a gente criou o Tudo para Você Ficar Bem, e o Tudo é a rede de saúde completa, integrada, que une estrutura, tecnologia, uma equipe diferenciada com foco na humanização, e o Para Você Ficar Bem é a preocupação com o bem-estar e a promoção de uma vida com mais qualidade. Então, a gente entende que a gente nasceu como uma empresa local e um posicionamento já diferenciado, avançamos para um posicionamento loco-regional, e hoje nós estamos construindo aí, né, com muita solidez, um posicionamento nacional. E não tem como falar da Rede Mater Dei de Saúde sem falar da sucessão familiar, que é um case hoje. Somos muito procurados por empresários para tentar entender um pouco, né, como que isso foi estruturado e por que, né, que surgiu essa necessidade dessa estruturação de forma tão competente realizada pelo Dr. José Salvador. Então, vou passar alguns dados para vocês verem a relevância desse tema e o quanto foi importante no nosso caso e para diversas outras empresas. A gente sabe que está sempre na mídia, né? Sucessão, o maior desafio das empresas. Empresas familiares são a força motriz da economia nacional e somente 4% delas chegam na quarta geração. 75% das empresas familiares no Brasil fecham após serem sucedidas por herdeiros, e questionamentos também, né? As empresas, elas realmente falem depois da terceira geração assumindo o negócio. Então, assim, se vocês procurarem, vocês vão ver que tem diversos artigos aí tratando sobre o tema, e o Dr. Salvador, como uma pessoa muito antenada, há muitos anos ele já tinha essa preocupação. E saiu um artigo no The Economist, há alguns anos atrás, mas que ainda é muito relevante, que falava, né, o Peter Drucker e o Alfred Chandler, eles projetavam que as engrenagens da economia moderna seriam empresas públicas, controladas por vários acionistas e liderados por executivos profissionais. E, segundo essas teorias, as empresas públicas empurrariam as empresas familiares para as margens das economias modernas. E eles não costumam errar, não, mas nesse caso eles estavam errados. Longe da decadência, as empresas familiares, elas continuarão uma importante peça do capitalismo global. Então, esses números, eles chamam muita atenção. 90% das instituições brasileiras são familiares e representam cerca de 65% do PIB do nosso país. Elas são responsáveis por empregar 75% hoje dos trabalhadores brasileiros, e os desafios estão normalmente ligados aí à questão relacionada à sucessão. O Brasil, né, à época, ele ocupava o terceiro lugar em faturamento das empresas familiares do mundo.
E como que as empresas familiares, elas contrariam, né, essas teorias ortodoxas? O primeiro ponto está relacionado ao senso de ownership. Então, os donos, eles acompanham muito de perto as empresas, né, principalmente no dia a dia ali da operação, tendem a ser mais preocupados com o dinheiro e com o controle de custos, então uma preocupação muito grande na gestão operacional do negócio. Um foco no longo prazo e não apenas em bater metas, né, de momento. Então, esse é um ponto que nos acompanha aí há muitos anos. Então, a gente tem feito planejamentos cada vez de um período menor, mas sempre visando também o longo prazo e aonde queremos chegar. E o capital das empresas familiares, eles tendem a ser mais pacientes, né? Não é aquele investimento que espera um retorno imediato, então isso faz com que também a gente tenha esse resultado. Possuem experiência e vivência e, por isso, elas conseguem fazer paralelos em situações complicadas ao longo do tempo. Então, a gente vê, né, por exemplo, o Dr. José Salvador, Dr. Henrique, ali há 40 anos, 50 anos, vivendo o negócio. Isso faz com que eles sejam capacitados para que eles possam tomar decisões rápidas e mudar, muitas vezes, o rumo do negócio quando necessário. E não ganham tanto dinheiro quanto as empresas públicas em tempo de bonança, mas são muito melhores em lidar com o período de crise como o que nós estamos vivendo agora. E como que as empresas familiares, elas continuam contrariando aí? Os CEOs, normalmente, eles ficam mais tempo, então eles conseguem levar a cultura e conseguem levar também a liderança por um período maior, trazendo uma estabilidade. Eles tendem a ter uma base mais sólida e constante dos empregados, então a gente tem diversos funcionários hoje que estão com a gente há 30 a 35 anos, o que faz, né, com que essas pessoas também sejam multiplicadores da nossa cultura. E quais que são os possíveis problemas, né? Ali são os pontos e quais são os possíveis problemas. Então, sucessão é o principal deles, e é o que a gente tem visto que tem sido o maior desafio das empresas que não têm conseguido vencer a questão relacionada à sucessão. A falta do CEO faz com que os resultados, né, a performance, caia em até 30%. Vou passar mais rápido que eu já fui avisada do meu tempo, para eu não passar do meu tempo. E o que é mais importante nas empresas familiares? Gerenciar a própria família. E aí não é só quem está no negócio, mas é quem está fora, é quem está dentro. A gente tem um conselho de família presidido pela doutora Norma, onde ela faz esse trabalho, trazendo, né, hoje a terceira geração toda junta, para que quem não está na família possa compartilhar também, possa opinar sobre o negócio, e isso traz uma união muito grande e um conhecimento dos diversos entes aí da família. Um treinamento, né, e não só um treinamento, uma capacitação, um investimento muito grande em conhecimento para que os membros da família se capacitem, se diferenciem, para que eles possam ocupar o local onde eles estão. E essa foi a frase que fez com que o Dr. José Salvador Silva parasse tudo em 1998 e falasse: eu preciso fazer algo diferente. Ele viu essa frase numa manchete, então 30% das empresas familiares sobrevivem à segunda geração, enquanto 12 sobrevivem à terceira e apenas 4 duram da terceira geração em diante. Então, esse foi o ponto que chamou a atenção dele, para ele falar: eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso estruturar. Na época, o neto mais velho tinha 14 anos, então foi um processo que foi feito não pensando em pessoas, mas pensando na empresa, o que seria melhor para a empresa. Foi quando ele, junto com a Fundação Dom Cabral, ele montou esse processo, né, de transição, onde ele teria que manter os padrões de qualidades, ele teria que olhar para a segurança assistencial e técnica do negócio e a confiabilidade da alta direção de todos os colaboradores. Não poderia ser somente alguém que estaria sendo colocado naquela posição por ser filho, por ser neto, mas a gente teria que passar por um processo grande de capacitação para que a gente assumisse um cargo de direção. E os pré-requisitos, né, para que isso acontecesse
só poderia ser um neto de cada família, né? Um filho, na verdade, de cada família. Então, são 4 filhos, 10 netos, somente 4 poderiam assumir um cargo de direção na companhia. O segundo, teria que fazer uma faculdade. Esse eu não preciso nem ler, tá, gente? É tão intrínseco aqui que não precisa nem olhar, que foi o processo que todos nós passamos, aí, um processo longo, mas que com certeza fez toda a diferença aí na nossa trajetória de sucessão. Então, fazer uma faculdade afim, né, ao negócio. Eu formei em Direito, depois tinha que trabalhar no hospital, iniciei no hospital em 2006 como estagiária de compras, passei pela área de custos, passei pela área de auditoria para conhecer as pessoas e os processos, para que quando eu voltasse, depois do MBA também, que era algo necessário, eu tivesse uma vivência maior do negócio e entendesse quais eram as necessidades que nós precisaríamos desenvolver. E, além disso, tinha que trabalhar no hospital fora do Mater Dei, tinha que ter a vivência de outro hospital, de outra experiência, para que a gente pudesse também agregar ao negócio com uma outra visão. E aqui nós estamos passando, então, para a terceira transição, né? Estou chegando ao fim da apresentação, agora, dia 26 de junho, a gente soltou um fato relevante, onde nós estamos fazendo, então, a transição da segunda geração para a terceira. Dr. José Salvador, ele deixa de ser o presidente do conselho, ele continua como nosso conselheiro, como nossa principal cabeça, né, e direcionador aí de tudo que a gente faz, mas ele deixa de ser o presidente do conselho. Dr. Henrique Salvador passa a ser o presidente do nosso conselho. José Henrique, que é hoje o nosso COO, ele assume a presidência da Rede Mater Dei de Saúde. Doutora Maria Norma e doutora Márcia, né, elas hoje, nossas vice-presidentes, elas vão também para o conselho como vice-presidentes do conselho, e eu e o Felipe assumimos a vice-presidência comercial e assistencial da rede. E além das movimentações dentro da família, um ponto que eu passei rápido na apresentação, mas que é fundamental também nesse processo de sucessão, é a gente ter pessoas de fora da família também para fazer esse mix dentro da diretoria e que possa também fazer com que a régua suba, né? A gente tem um gestor muito diferenciado, que é o Dr. André Soares, que está com a gente, iniciou na rede como gerente médico, assumiu a diretoria do Mater Dei Betim Contagem e hoje vai, a partir desse processo de transição, ele assumirá, então, o cargo que era do Zé Henrique anteriormente, que é o de COO da companhia, diretor de operações. E, para finalizar, eu trouxe algumas reflexões aqui que nos nortearam, né, nessa história da Rede Mater Dei de 43 anos. A sucessão familiar, ela não é um evento, né? Ela é um processo que precisa ser muito bem estruturado e muito bem pensado. É importante que o sonho seja vivido e compartilhado desde cedo. Então, o exemplo é essencial para que a gente conseguisse o sucesso que a gente, né, vem alcançando. A experiência fora da empresa familiar também é essencial para que o executivo seja enxergado e se conheça em outro ambiente que não seja aquele que ele está acostumado. O mix entre profissionais de mercado e membros da família faz a diferença e tem feito cada vez mais na nossa organização. A essência e o cuidado com a cultura devem ser trabalhados incansavelmente. Um negócio familiar não é algo que você herda de seus pais. É um negócio que você pega emprestado de seus filhos. E a gente olha para isso, a gente acredita e realmente segue isso fielmente. Nunca se esqueça onde você quer chegar, mas sempre se lembre do que te trouxe até aqui. Então, história, trabalho, empenho para fazer e trazer a Rede Mater Dei até aqui. Muito obrigada.